Olá, estamos de volta para o estudo do capítulo de número 15 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Capítulo 15, que encerra efetivamente a segunda parte do enunciado do título, que vem a ser o estudo dos milagres. É interessante observar que, se nós pudéssemos dar um título ou um subtítulo ao capítulo, esse subtítulo seria Quando o milagre deixa de ser milagre. Tamanha a lógica, a lucidez com que Allan Kardec examina essa questão, que lá em O Evangelho ele havia deixado muito claro não ser objeto do seu interesse. Aliás, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não quer fazer ali um estudo a respeito dos fatos admiráveis. A gente precisa se lembrar como é que ele define a palavra milagre, usando o dicionário da Academia Francesa, usando os conhecimentos da sua época e mostrando essas variações, como nós aqui mesmo estudamos, para poder entender, então, o que é que vai ser desenvolvido. Eu tenho para mim que Kardec não procura tornar Jesus maior falando dos fenômenos havidos por muitos como sobrenaturais. Eu, para mim, entendo que ele faz exatamente o contrário. Ele naturaliza os fenômenos para procurar a grandeza de Jesus em outro lugar, em outro lugar. Então, a gente percebe esse embate muito claro entre as visões daqueles que analisam o comportamento de Jesus, que buscam colocá-lo numa condição sobre-humana, sobrenatural, para atribuir-lhe um rótulo que ele, em momento algum, aceita, e se esquecem das inúmeras vezes em que ele recomendou àqueles que o seguissem que, usando a mesma capacidade que ele já ostenta pela sua elevação espiritual, repetissem o que ele fazia em favor, particularmente, dos que os procurassem. Se nós começarmos diretamente pelas curas, né, olhando aqui todos os itens do capítulo de número 15, nós vamos acabar deixando de lado o raciocínio que Allan Kardec desenvolve dentro desse capítulo. Só dá para a gente ler o capítulo 15 porque tivemos a chance de ler o 13 e o 14 juntos, né? No 13, a pergunta é evidente: o que é um milagre? E eu, de certa forma, antecipei a visão que ele tem. É um fato admirável, cujas leis conhecemos ou cujas leis precisamos conhecer. É o complemento absolutamente necessário. No capítulo 14, Kardec faz questão de dizer quais são os mecanismos, né? Que tipo de mecanismos acabam tendo que ser analisados ou que são observados e que, de certa forma, explicam os fenômenos considerados sobrenaturais. É toda a teoria que envolve a análise daqueles pontos que ele considera importantes para que nós possamos, agora sim, adentrar ao capítulo de número 15, que nada mais é, na minha opinião, do que aplicar o modelo que ele trabalhou no 14
a partir da indagação do 13 aos relatos evangélicos sobre Jesus, né? Todo o acervo de estudo mostra exatamente isso: caracteres dos milagres e o sobrenatural, fluidos, perispírito, perdão, curas, aparições, ressurreições aparentes, obsessões, possessões. Puxa, é isso tudo que joga o capítulo 15 para explicar exatamente, a partir de Jesus, toda essa situação, né? O que Kardec, me parece muito claro, pretende fazer com os milagres é comprová-los, negá-los, reinterpretá-los. Guarde essa pergunta, porque eu acho que o transcurso da exposição ajuda que, no final, a gente possa ofertar uma resposta. O que é que ele pretende fazer revendo os milagres de Jesus? Ele busca a comprovação, busca a negação ou busca a reinterpretação? Acho que vale a pena que a gente guarde isso, não perdendo aquilo que já tivemos a oportunidade de ler aqui, quando estudamos os 2 capítulos precedentes, que para Kardec o desconhecido nunca é sinônimo de sobrenatural. Desconhecido não é sinônimo de sobrenatural. Se o fato existe, e a gente não pode, às vezes, negá-lo, ele existe, a pergunta não vem a ser qual é que lei foi violada, mas qual lei nós ainda não conhecemos. Eu acho que, com base nesse raciocínio, nós temos condições de olhar cada um desses episódios que iremos rever, para quem já fez a leitura, para quem já teve a chance de ler os relatos constantes de Mateus, Marcos, Lucas, João, e até mesmo aqueles presentes no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos condições de fazer uma releitura desses relatos, não nos esquecendo dessa advertência dele, né? Primeiro, desconhecido não é sinônimo de sobrenatural. Fazer isso é muito simplório. Se o fato está ali, não é fruto da imaginação, não é fruto de uma ampliação necessária ou desnecessária, não nos cabe fazer juízo de valor a respeito daquilo que move as pessoas. Mas se o fato está ali, ninguém precisa imaginar derrogação de lei nenhuma. Talvez tenha que se empenhar em conhecer todas as leis. E aí é perfeitamente possível adotar a humildade prudente, no sentido de que o conhecimento de todas as leis não é permitido a espíritos que estão no grau evolutivo em que nos encontramos. Se nós compararmos a ciência, que observa os fatos da natureza, da época em que conosco esteve reencarnado Allan Kardec, com as informações científicas dos nossos dias, nós veremos claramente, mas claramente, o quanto se conseguiu avançar identificando leis que ali estavam, mas não eram perceptíveis pela ausência do conhecimento. Então, olha, não havia isso. Não havia o conhecimento para entender aquela situação, né? O micróbio estava lá, a bactéria estava lá, o vírus estava lá, claro que estavam lá, mas haviam meios de examiná-los, confrontá-los,
selecioná-los e até mesmo nominá-los? Não, não havia. Portanto, não é a revogação de uma lei, é simplesmente conhecer uma expressão da lei. Do ponto de vista da ciência que examina a natureza, essa é uma constatação muito óbvia, muito categórica, para que a gente possa dizer que a desconhece. Mas e do ponto de vista de fatos que dizem respeito a algo que a ciência que examina a natureza não entende pertinentes sejam examinados por ela? Continuaremos a afirmar que inexistem, que não há o espírito, que o espírito não se manifesta, que não produz as suas intervenções? Esta é uma opção que eu acredito, sinceramente, já tenha sido por nós completamente abandonada. Jesus, como está nos itens 1 e 2 do capítulo, não é explicado pelo milagre. Isso é muito claro para Kardec, né? Ele abre o capítulo falando da natureza de Jesus e de sua superioridade. Essa resposta da superioridade moral de Jesus, da sua superioridade espiritual, lhe havia sido dada pelos Espíritos quando da primeira versão do Livro dos Espíritos. Ao perguntar àquele que seria um modelo, um norte para a humanidade, os Espíritos se valeram de duas palavras: vede Jesus. Quer dizer, a superioridade de Jesus é reconhecida não do ponto de vista da teologia, é reconhecida do ponto de vista da racionalidade, pelos exemplos que deu, pelas intervenções que fez, pelo ensino que transmitiu. E por tudo aquilo que, quando nós temos a oportunidade de reexaminar 2000 anos passados da sua presença, nos permite constatar o acerto, a seriedade, notadamente o convite para que sejamos melhores. É esse convite o forte do contexto da sua presença entre nós. A gente não vai fazer aqui, né, nenhuma discussão de natureza cristológica. Há áreas do pensamento da teologia que tem essa discussão cristológica, né? O papel do Cristo. Eu prefiro me concentrar em Jesus de Nazaré, não no Cristo, embora todos saibamos que a palavra Cristo, grega, agregada posteriormente, não à época que ele estava entre nós, tem o significado de um enviado, de um Messias. E os espíritas sabemos o papel dos Messias. Nós sabemos, né? Tanto isso é verdade que o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo fala da presença de um enviado consolador, o Cristo Consolador, né? Retoma exatamente essa mesma expressão que não é atribuída a Jesus, do ponto de vista espírita, no sentido que o da teologia, Jesus Cristo, mas sim Jesus de Nazaré, o Messias, né? Efetivamente, aquele que tem uma tarefa dada por Deus e que nos foi permitido conhecer a partir mesmo das suas próprias informações. Pelo que ele falou, pelo que ele fez, demonstrou essa sua categoria, a superioridade espiritual, né? É essa superioridade, como ensina Allan Kardec, que permite uma ação mais intensa sobre determinados fenômenos naturais.
Então, a gente não precisa fazer o raciocínio, Jesus é superior porque faz milagres. Não. O raciocínio precisa ser inverso. A superioridade espiritual que Jesus tem explica a amplitude de sua ação dentro de leis naturais. É essa sua superioridade, o modelo e o guia. Se um fenômeno pode ser produzido por outros homens em menor escala, ele continua provando sozinho a excepcionalidade de Jesus? Se um fenômeno pode ser produzido por outros homens em menor escala, ele continua provando sozinho a excepcionalidade de Jesus? Quando a gente chegar no número 62 e 63, isso vai ficar evidenciado. Evidenciado. Nos itens 3 a 9, Kardec faz a análise daquela percepção além dos sentidos. É tudo aquilo que aparece. Então, nós temos a descrição de sonhos, a presença de uma, entre aspas, estrela, que avisaria determinados magos, a dupla vista, a percepção à distância, o conhecimento aparentemente inexplicável dos fatos. Existe aí, né, um conjunto de fatos que nos permitem fazer uma leitura exatamente a partir do raciocínio que Kardec faz. Se nós nos lembrarmos daquilo que foi estudado quando do capítulo dos fluidos, o 14, nós vamos entender claramente a razão pela qual esses pontos vão aparecer aqui. Qual a razão para que alguém se veja avisado num estado de desdobramento espiritual sobre determinado acontecimento? Isso se repete, mas se repete com um número tão expressivo que as pessoas não têm a menor vergonha, o menor pudor no sentido de narrar. Olha, eu tive um sonho e nesse sonho me foi descrita esta ou aquela situação e eu passei por aquela situação. É como se eu tivesse antecipadamente sabido a respeito daquilo. Na cidade de Bauru, como eu li, na última semana, nós estamos hoje no dia 22 de agosto, alguém sofreu um acidente e, numa manobra espetacular, teve o carro direcionado para estacionar numa vaga dentro de um estabelecimento com uma única entrada e deixando claro, não consigo nem fazer baliza direito. Porém, eu sonhei que aquilo tinha me acontecido. E no instante foi como se eu tivesse revisado aquilo que antecipadamente havia o alerta para evitar não sofrer mais do que sofri, porque é um susto imenso. Quem já passou por um acidente sabe que esse susto não nos desacompanha por um bom tempo, eu diria que não nos desacompanha nunca, porque a gente volta àquelas situações, o ambiente da chuva, o ambiente da pista escorregadia, a noite escura, o dia com esta ou aquela situação climática e revive de automático o que passou. Não significa que vá repetir, mas a gente revive. Então, veja, a narrativa do sonho, ela é algo que efetivamente está no cotidiano das pessoas. E aí a gente entende por que é que ele pergunta. O evangelho
narra algo extraordinário. Agora, eu preciso recorrer ao sobrenatural ou alguma faculdade que eu já discuti anteriormente para pensar o fenômeno de outra maneira? É esse o padrão que ele vai trabalhar. Ele não está interessado em provar o fenômeno. Não está mesmo. Ele quer, na verdade, demonstrar o seu método de trabalho, né? Ele começa perguntando se o relato é impossível. A partir do momento em que a gente entende que não é, ele confirma o raciocínio que desenvolveu. E o raciocínio que desenvolveu, nós enunciamos quando a gente começa justamente a conversar sobre o capítulo 15. Eu não preciso dizer que aquilo que aconteceu é sobrenatural. Eu tenho que entender as leis que ali estão por trás. Quando você admite a presença do Espírito, certos relatos se tornam perfeitamente corriqueiros. As pessoas falam a respeito deles. Elas expõem aquilo que lhes aconteceu. E nós nem por isso vamos dizer que elas estão provocando milagres, que aquilo que elas anteviram tem a aparência da revogação de uma lei natural. Não. Nós estamos conhecendo uma lei natural. Isso fica muito evidente dos itens 10 a 28, né? Quando ele, então, encontra um conjunto de fatos que ele vai catalogando, é o bloco maior do capítulo, olha, vai do 10 ao 28. Ele busca esses fatos para poder demonstrar determinadas situações e, a partir delas, explicar naturalmente. Não há necessidade de ficar com construções mirabolantes. É olhar, olhou o fato. Vamos pegar? Eu escolhi 3, porque acho que esses 3 têm uma relevância, as pessoas costumam se reportar a eles, porque certamente eram fatos que chamariam a atenção, e o primeiro deles, né, tem um acervo aqui do tamanho de um caminhão, tá? A narrativa impressionou. Ela ficou retida por aqueles que eventualmente presenciaram e por isso repassaram isso adiante. Mas o primeiro caso que eu escolheria é o da mulher com perda de sangue, porque ele tem uma característica sui generis, né? Para a comunidade hebraica, este tipo de fenômeno natural, a todos os meses, no caso dessa senhora, não natural, porque representava uma perda excessiva de um fluido corporal, representava uma situação de impureza, portanto, era notado, absolutamente notado. E ela vivia às escondidas, justamente em decorrência de algo que não conseguia explicar, e nem que aqueles que eventualmente a atendiam pudessem oferecer uma resposta. Ela tinha hemorragias constantes, o que lhe trazia um estado de permanente impureza e não lhe permitiria o exercício de atividade alguma, porque no período de impureza é para se guardar o repouso e o isolamento, segundo as prescrições fixadas pelo conhecimento hebraico. Porém, ela resolve buscar a Jesus, que está cercado por um grupo muito grande de pessoas, e ela tem consigo que, se o tocar, ela será curada. Ela tem essa ideia. Se eu o tocar, eu serei curada. Ela o toca
há uma ação fluídica, ele percebe que aquele toque havia provocado um efeito e resolve, então, questionar. Os seus apóstolos automaticamente riem. Senhor, no meio desse tumulto, perguntar quem te tocou ou não tocou, disse, não, é porque de mim saiu algo, o fluido, a ação fluídica, e que provocou o que eu quero saber o que foi. E a mulher, então, se apresenta, dizendo que havia sido ela quem havia experimentado o desejo de buscá-lo, foi movida por uma fé, por uma confiança de que aquilo lhe traria melhora e obtém a melhora. Mas nós conseguimos entender a coisa. Kardec não trata a fé como mágica. Ele somente demonstra que ela tem uma função no processo. Aquele que acredita move o pensamento concretizado através da vontade. Eu vou buscá-lo e vou obter. E consegue. E consegue. Ele torna o relato público para confirmar que a confiança, a fé, produz o resultado almejado, produziu particularmente naquele caso. O segundo é o do cego de Betsaída, né? É um outro caso interessante, porque essa figura que clama insistentemente por ser colocada diante de Jesus e ser por ele atendida, ela acaba provocando, inclusive, um comentário generalizado sobre a visão que era, muitas vezes, comum entre aqueles interlocutores que ele tinha, e, às vezes, a pessoa faz a leitura e não percebe, porque a figura da reencarnação aparece entre as perguntas. Foi ele que pecou em outra oportunidade, por isso nasceu cego? Vem aí a explicação teológica de um segundo movimento. Foram seus pais que pecaram e ele que ajusta as contas por ele. E Jesus diz, olha, não, não. Nem uma coisa, nem outra, né? Às vezes, as coisas acontecem para que se possa entender a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus. Ele, então, faz do episódio um episódio que leva a volta da visão para aquele que não enxergava. Havia condições de nós termos um exame para ver o que aconteceu antes, depois? Não. Nos nossos dias, certamente isso seria possível. Se era uma catarata daquelas precoces e extensa que o fazia permanecer cego, sem perceber o que acontecia, não dá para a gente raciocinar depois e sem saber que lá eles dispunham, sabendo, né, que lá eles não dispunham dos recursos que temos. O fato é que aquele homem que não enxergava, ele passa a enxergar. O terceiro é o episódio do paralítico da piscina. Esse é um caso muito interessante, porque há alguém que sofre e é então conduzido, em razão da sua paralisia, do sofrimento que experimenta, por pessoas até a um lugar, uma piscina, que se dizia tinha as águas movimentadas
por uma intervenção de natureza espiritual. E quando esta intervenção acontecia, o primeiro que se atirasse dentro da piscina, não valia ficar dentro dela, porque o fenômeno não acontecia todos os dias, em hora determinada, nem todos os meses, em hora determinada, acontecia. E aquele que estava dentro, no momento em que isso acontecesse, lograva ser curado. E esse irmão paralítico consegue que lhe levem até ali. E ele fica à borda da piscina, como à borda dela estavam inúmeros outros enfermos, e relata, quando questionado por que não havia ainda sido curado. Ele disse, não dá tempo. Todas as vezes que aconteceu o fenômeno de mudança no movimento das águas, vou usar a expressão, né, que ela turbilhona, que ela se agita, eu não consigo chegar. Outros chegam primeiro e são curados, né? Jesus, entendendo o que lhe acontecia, e aí a gente percebe o esforço que Kardec faz para nos dar uma explicação para as aflições de ontem, não são as de hoje, né? Aquelas que a existência presente não explica. Então, a experiência espiritual, uma existência anterior com problemas, desencadeando consequências de natureza moral, acabam por justificar o sofrimento experimentado por aquele homem ao qual Jesus pede que se levante e ande, que pegue as suas coisas e vá embora dali. É o que ele efetivamente faz, para surpresa de todos. Havia ajustado-se consigo mesmo? Tudo indica que sim, né? Vejam, essa análise que eu vou restringir esses 3 casos e que qualquer um de vocês vai fazer, se debruçar sobre esses mesmos relatos, nos permite, a partir do ensino espírita, tentar compor o mosaico para entender o sentido do sofrimento, porque há um sentido no sofrimento. Deus não nos destina ao sofrimento, nos destina a conhecê-lo, a máxima felicidade que a criatura pode ter em relação ao seu Criador, conhecê-lo, saber, entender tudo aquilo que organiza as vidas material e espiritual que experimentamos simultaneamente enquanto estamos encarnados ou exclusivamente a espiritual quando estamos fora da matéria. Todos nós ansiamos por isso. Porém, essa compreensão demanda uma pureza, a integridade que fala André Churac, ou a pureza como aparece no relato do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós precisamos crescer espiritualmente para poder, espiritualmente elevados, entendermos o que elevado é desde sempre. Então, não dá para a gente descer nos detalhes, porém dá para desenvolver raciocínios. E os raciocínios são todos eles alicerçados no que o conhecimento espírita nos traz. Particularmente, quando nós nos deparamos com situações dolorosas, como aquelas que aqui apresentamos, né? Da mulher, do cego de Betsaída, daquele que estava à beira da piscina de Siloé, todos eles permitem reler o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo na sua logicidade, né? Há aflições que trazem consequências imediatas, mas há outras cujas
consequências virão no curso da vida. Ou seja, de alguma forma, nós conseguimos enfrentá-las numa outra oportunidade reencarnatória. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. A gente pode continuar? Poderia, mas eu acho que não é necessário, não é preciso. Nós já entendemos o mecanismo. Ele vai aos casos das curas e vai demonstrando o mecanismo. Há sempre uma ação que leva em conta a presença de um espírito com superioridade moral característica e que entende que aquele que recebe o apoio, de certa forma, tem plenas condições de recebê-lo. E assim age, para não contraditar, não contrariar as leis divinas que Jesus insiste em dizer: eu não vim para revogar, vim apenas para dar cumprimento. Não vim revogar, não vim modificar, eu vim fazer aquilo que posso fazer. E nos convida a repetir isto, a continuar fazendo. Dos itens 29 a 36, nós temos os relatos das possessões, né? Primeiro momento, Kardec relê a palavra demônios, né? Que os evangelhos tanto insistem em repetir. Ele nos fala de espíritos e de influência espiritual. Essa é a sua releitura, né? É como se a gente pudesse entender aqui tudo aquilo que está no capítulo 14, né? Obsessões, possessões, que aparecem lá no item 14, aqui encontra a figura dos que estão possessos. Então, nós não vamos cometer um erro inverso, né? E ficar chamando que todo transtorno psíquico de obsessão. Não é isso. Kardec está interpretando determinados relatos evangélicos dentro de um sistema. O sistema que ele vem trabalhando desde o item do capítulo 13. Ele está fazendo, é um bloco, isso é um bloco, tá? Que ele tem organizado racionalmente para que a gente entenda. Então, não dá para a gente tentar agir às avessas, como muitas vezes já observei, tentando pegar categorias médicas em categorias espíritas. Ele não faz isso em nenhum momento, né? Ele entende as coisas como elas são. Ele substitui a expressão demônio pela expressão espírito inferior. E por quê? Porque ele tira, como é característica e já tinha se disposto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Céu e Inferno, que o mal absoluto não é uma regra. Ele desenvolve toda uma antropologia do progresso o tempo todo. Aquele que não conhece, vai conhecer, vai examinar-se e vai avançar. Então, o obsessor, as obsessões, elas não são intervenções demoníacas, né? É um espírito que as desenvolve e nós corremos o risco de desenvolvê-las muitas vezes não sofrendo, mas obsidiando, interferindo. Por quê? Porque é particular de espíritos que são moralmente imperfeitos, né? Kardec aqui, e para mim isso é muito evidente, né? Ele não elimina o fenômeno, ele diz: olha, o fenômeno está aí, mas isso não é sobrenatural. Você tem duas entidades que não se perdoaram. Alguém que não compreendeu a ação do outro e que insiste em cobrar o que entre eles aconteceu. E por isso, então, age dessa maneira. Sem contar que, no contexto desses relatos, algumas intervenções de natureza política, ideológica,
como particularmente ocorre com aquele cidadão que estava escondido na região dos Gadarenos. Aquele episódio é um episódio que a gente precisa reler com a ótica do conhecimento que o André Churac nos traz, né? Mostrando a revolta do povo. Então a gente começa a entender o nome daquela entidade que diz: nós somos muito, pode me chamar de legião, né? O tratamento que se deseja eles tenham, a manada de porcos, a tirada dos espinhadeiros. Então, às vezes, o relato é um relato que vem acompanhado de posicionamentos, notadamente em face do momento em que os textos foram escritos, em que a opressão existente ao tempo de Jesus se torna agora uma opressão definitiva, que vai acabar resultando na completa expulsão das pessoas que ali moravam, daquele lugar. É a completa expulsão. Então a gente precisa reler as coisas. Mas o fato é que Kardec não elimina o fenômeno. Tem o envolvimento espiritual? Tem. A explicação é sobrenatural? Só para quem acha que espírito é sobrenatural. Para ele, não. Para nós, não. Não é possível. A essa altura do campeonato, né, usando aí uma paráfrase que se usa quando se fala de algum problema envolvendo este ou aquele time de futebol, a essa altura do campeonato não tem mais saída. Nós sabemos que os fenômenos, os envolvimentos, são provocados justamente a partir desse processo de influenciação. Não há nada de extraordinário, nada mesmo de extraordinário. É tudo uma questão de compreensão, entender a influência espiritual. Ah, mas se não se admite o espírito, bom, então aí nós temos um problema que barra qualquer análise. É por isso que ele sempre insiste: as questões de natureza espiritual podem ser examinadas por todos. Na ausência de quem o faça em profundidade, com lucidez, o espiritismo se encarrega disso. Ele vai, busca não somente compreender, e entendemos então aí o papel de muitas reuniões mediúnicas, busca ajudar. Vai de encontro ao sofrimento daqueles seres que se perseguem, se maltratam, se enfrentam, tentando pôr o fim numa situação que só é ruim para eles. Dos itens 37 ao 40, nós temos os casos ligados às ressurreições. E está aí uma questão interessante, né? Essa palavra ela não pode decidir o fato, porque se convencionou que aquele que voltava da morte tinha ressurgido, ressuscitado, e isso ficou como sendo uma regra. E a questão não é essa, se a morte existe, voltar à vida só numa outra reencarnação. Quando o corpo efetivamente morre, não tem plano B. Você tem que aguardar uma nova reencarnação ou encontrar uma reunião mediúnica para que o seu espírito se manifeste. Agora, aquele corpo não vai voltar à vida. Isso é científico. Isto é uma coisa, assim, absolutamente comprovada. Bom, então, o que acontece com a filha de Jairo? Com o filho da viúva de Naim? Com Lázaro? Ora, é apenas, então, somente uma morte aparente. Catalepsia e uma aparente ressurreição, né? Kardec já tinha tratado disso. Você tem apenas e tão somente um diagnóstico errado a respeito do que vem a ser a morte do corpo, né? Então, Kardec, aliás, trabalha o tempo todo, olhando o estado fisiológico possível. Esse corpo efetivamente morreu? Sim.
não tem mais nada o que fazer. Agora, a gente tem absoluta certeza da morte do corpo? Jesus, em todas essas 3 passagens, usa a mesma expressão. Ela, ele, dormem. Ela, ele, dorme. Não usa a palavra ele morreu. Ele dorme. E quando diz que vai voltar e volta, ele não diz que vai buscar o corpo na sepultura para voltar. Não fala isso. Apenas diz: eu voltarei ter convosco. Vão destruir o templo que eu habito, mas eu voltarei. E efetivamente volta, fazendo aquilo que os seguidores de Allan Kardec, notadamente o William Crookes, Ernesto Bozano, vão ter êxito, repetindo sessões de materializações, nas quais os espíritos, a partir da doação ectoplásmica dos médiuns e dos presentes, conseguem dar uma aparência ao veículo que está perispiritualmente utilizando, tornando aquele veículo mais denso, outras vezes enrijecido, etc, etc. Conhecemos todas as leis? Não. Então não há nada de sobrenatural. A materialização é fruto de um processo que o estudo espírita permite compreender. E vai jogar-se fora? Não, não. Agora, há ainda uma ligação entre o espírito e o corpo? Não houve o completo desligamento? Não. Então é perfeitamente possível que do estado cataléptico o espírito retorne. Há histórias e mais histórias, algumas recheadas de uma série de informações complementares, outras diretas, em que se constata alguém que havia sido considerado morto, não está. Não está. Quer dizer, por não estar, é possível voltar. Agora, e se estiver? Em só se conseguir materializar-se, etc, etc, etc. Então, gente, é muito fácil, né? Para Kardec, a ressurreição não é um fato, né? É a descrição de um fato percebido ali. Olha, ele estava morto e voltou. Agora, quem pesquisa quer entender o mecanismo. E se a gente prestar atenção na narrativa que ele usa dos 3 casos, vai ver, ele só dorme. Eles estão momentaneamente num estado que permite devolução. E se tivessem sido enterrados, no sentido de cobertos com uma porção de terra, etc., não era um modo de sepultamento usual ali, tá? Bom a gente guardar isso em vista. Mas, se houvesse sido, bom, teriam sofrido a morte posterior por asfixia, já que um volume muito grande de terra colocado sobre uma pessoa, envolta em lençóis, em ataduras, etc., levaria necessariamente à morte, mas aí não pela condição que aparentemente lhe levou ao estado de catalepsia, pelo sepultamento indevido. Também há relatos nesse sentido, né? Então é fácil a gente entender que, se a morte existe, não há possibilidade de voltar à existência, exceto numa nova reencarnação. Se a morte for aparente e houver a doação fluídica, a atenção de quem está cuidando daquilo, a pessoa, a vida como morta, voltará. É comum ainda nos nossos dias, e aqui a gente está falando de 20 séculos atrás, né? Nos nossos dias, há relatos de situações assim, o que mostra que, às vezes, a atenção não é tão forte
como deveria ser. Os itens de 41 a 55, 41 a 55, eles nos demonstram uma existência de fatos, episódios que são extremamente importantes, que Kardec não consegue ou não quer explicar, né? Não tem informações para explicar. Jesus caminhando sobre as águas, a tempestade acalmada, a transfiguração, a multiplicação dos pães, o episódio da tentação, as bodas de Caná com a conversão da água em vinho, os próprios prodígios que teriam ocorrido por ocasião da morte do seu corpo. Está tudo num bloco, né? E que tem importância? Tem. Agora, é muito importante? Não. Por quê? Porque ele deixa claro, no item 55, é sempre bom a gente mostrar e identificar, né? Que existem excessos de imaginação nas narrativas evangélicas. Tá? Excesso de imaginação. E o que é isso dizer? Bom, o sujeito pode amplificar a narrativa. E amplifica para valer. Pode ter interpretado aquilo de uma maneira completamente diferente. Pode haver uma tradição no sentido de atribuir a determinado episódio uma sobrevalorização que ele nem tinha. A própria elaboração do relato pode caminhar para um rumo que torna aquelas situações que a gente precisa examinar, mantendo um passo atrás, olhar, né? Olhar. Naturalizar o extraordinário não significa que a gente tenha que autenticar automaticamente toda a narrativa extraordinária, né? O modelo pode deixar claro que o fenômeno não é impossível dentro do sistema, mas a gente não consegue explicar aquilo tudo. Não consegue explicar. É a prudência que ele adota. É por isso que eu destaquei, né? Ou ele não consegue e não quis adentrar, não conseguia, não tinha informações, ou ele não quer nem tentar explicar, partindo justamente dessa história que o sujeito amplia, conta coisas que quem vai ler depois fala, mas será que isso aconteceu mesmo? Dessa maneira? Às vezes relata o que ele, narrador, interpretou de maneira diferente. Outras vezes segue tradições que não ajudam a explicação daquilo que está ali. Ou mesmo cria ele um relato que não aparece em outros lugares. Ele soube, ele amplificou, ele apresentou. Então, o que Kardec adota nesses itens 41 a 55? Uma prudência, um distanciamento. Olha, eu não tenho como dizer que isso seja impossível dentro do sistema, mas eu não tenho como dizer se isso historicamente aconteceu como foi narrado. Se não aconteceu como foi narrado, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. E não é esse o projeto, já que lá, claramente, ele deixava claro, Jesus não se explica pelos fenômenos sobrenaturais que não são a ele atribuídos. Jesus é um modelo, e como modelo e guia, deve ser examinado. É um espírito superior. Os itens 62 e 63, eles nos apresentam detalhes interessantes, né? Dos 52, 56 até o 63, nós temos aparições de Jesus após a morte, né? E essas mudanças de aparência,
as manifestações do corpo fluídico, mudando de estado, ora não permitindo ser tocado, outra hora assentando-se para tomar uma refeição, pedindo a um dos seus seguidores diretos que o tocasse para perceber que era ele mesmo, mostrando no corpo perispiritual o reflexo daquelas agressões que o seu corpo havia sofrido quando levado à crucificação. Nós ficamos diante de um número muito grande de informações. E o número 62, a que eu chamei a atenção, porque eu gostaria de parar um pouquinho nele, juntamente com o 63, fica claro, né? Kardec nos diz, no 62, que o Espiritismo oferece explicação natural à maior parte dos fatos atribuídos a Jesus por meio das leis fluídicas e pela analogia com fenômenos semelhantes. Para acrescentar, justamente porque fatos análogos ocorreriam em condições comuns, eles não provam por si mesmos a natureza excepcional de Jesus. Veja, dá para perceber o que Kardec acabou de dizer? Ele passou um capítulo inteiro explicando fatos atribuídos a Jesus para afirmar, no momento mais alto do capítulo, que eles não são a prova da superioridade de Jesus. E no item 63 ele deixa claro: o maior milagre que Jesus operou foi a revolução produzida por seus ensinos. Esse foi o maior milagre que ele nos ofereceu, né? Depois de cura, possessão, ressurreição, aparições, transfigurações, fenômenos extraordinários, quando Kardec precisa dizer onde está a verdadeira grandeza de Jesus, ele joga tudo isso para trás. Tudo para trás. A grandeza deixa de estar no extraordinário e passa a estar na capacidade transformadora do ensino que Jesus traz. Olha que conclusão fantástica, fantástica, né? Que ele vai testar com o que está do 64 ao 67, que é justamente a questão: Jesus era um agênere, porque já diz, a grandeza não está em nada disso. Agora, ele era um agênese, ele apresenta uma hipótese que circula faz tempo, né? A de que Jesus só possuía o corpo fluídico. Não é uma criação da sua época, não. Isso vem de muito longe. E como sempre o faz, ele não descarta isso, não. Olha, espera aí, não vou descartar isso, não. Agora, os fatos confirmam ou contradizem essa hipótese? Ele usa um método. Os fatos demonstram isso, né? A hipótese é teoricamente possível? Talvez seja teoricamente possível. Agora, é compatível com os dados que nós temos? Não, absolutamente incompatível, né? Então, ele deixa claro, olha, antes da morte, os fatos indicam claramente uma corporeidade material. Fica isso evidente. E depois dela, o que a gente tem é justamente a sobrevivência de algo que tem características fluídicas. Então, isso, do ponto de vista do raciocínio, fica evidente. Até a morte, estar ao lado, caminhar junto com os discípulos, sofrer, enfrentar, subir, descer, fazer, tomar refeição, mostra um corpo material. Porque seria um agênere.
E depois da morte? Bom, depois da morte fica evidente que as suas aparições têm características fluídicas. Não está o seu corpo ali, está a aparência do corpo que ele utilizava. E ainda quando essa aparência admite o toque, ela não foge de experiências desenvolvidas mais tarde que a doutrina espírita surgiu, depois que ela surgiu. Não impede, né? Agora, há um segundo ponto nessa sua argumentação que acho que é o fenomenal. É o argumento moral. E esse argumento moral joga essa hipótese onde ela nunca deveria ter saído, guardadinha na mente de quem pensou nisso um dia, né? Se Jesus não tivesse um corpo capaz de sofrer, todo o episódio da sua paixão teria sido apenas uma aparência. E aí Kardec diz, isso traz uma consequência moral inadmissível, né? O que é um exemplo de coragem, de sofrimento, de resignação, vira uma encenação, não tem como, né? Kardec desenvolve um raciocínio todo no sentido de testar. Olha, presta atenção, eu acho que não dá, porque enquanto ele viveu, os fatos são muito claros. Ele estava ali, ele era conhecido, eles sabiam a origem, de onde vinha, quem eram os seus pais, de que cidade ele procedia. Isso tudo é facilmente esquadrinhado durante todo o relato. Agora, eu vou dizer que esse cidadão era um agênere? Não. Não, porque há uma consequência de natureza moral que invalida eu ter ouvido como ouvi de que ele é o modelo e guia. Ora, o modelo e guia que desaparece, joga fora tudo o que a gente podia pensar, né? Mais uma vez, a gente vê o método dele. É muito interessante, né? Porque ele traz o fenômeno, ele traz a explicação e nos convida a examinar a consequência moral. A consequência moral. Como eu disse para vocês, a gente vê o capítulo denominado Milagres do Evangelho, e o que a gente encontra nele é ver algo completamente diferente, né? Kardec retira dos milagres exatamente aquilo que a tradição lhes dava como certo, a força sobrenatural. Cura deixa de ser provada automaticamente pela divindade. Aparição não é uma coisa que viola a natureza. Se fosse, ia ter muito médium aí acusado de violar a lei da natureza quando identifica a presença de pessoas, descrevendo, inclusive, a roupa que elas estão, o jeito como se apresentam. Possessão deixa de exigir a presença de demônio. Espera aí, um espírito pode perseguir outro. Ressurreição pode exigir um exame do estado daquele que foi considerado morto, para chegar à conclusão, né? Então, veja, ele passa todo o maravilhoso sendo submetido à explicação, né? Para deixar evidente onde está a grandeza de Jesus, está naquilo que o seu ensino foi capaz de trazer para cada um de nós. Kardec naturaliza os fenômenos justamente para nos devolver Jesus no que é mais extraordinário dele, a sua superioridade moral. Eu acho que esse serviço que ele nos presta à humanidade é um serviço fantástico. Para a gente sintetizar e encerrar, né? No 13, perdão, o milagre é problema. No 14, tem mecanismos naturais possíveis. No 15,
a gente vai vê-los aplicados ao Evangelho. Para quê? Para demonstrar que essa ideia de que Jesus se explica por isso é uma bobagem. O que Jesus explica e como ele se explica é pelo seu valor moral. Aí fica fácil entender qual o modelo e guia que a humanidade pode ter para adotar um compromisso de ser melhor. As duas palavras são fantásticas. Vede Jesus. É dizer, olha, Jesus, tira todos esses acréscimos, essas bobagens, como é o caso da figura do agênere, para enxergar num espírito superior o desvelo, a dedicação por cumprir a sua tarefa. Agradeço muito a sua companhia nesse período e te convido a estar conosco na sequência de estudos da última parte, que diz respeito justamente às previsões, a todo um estudo muito sério que envolve os capítulos finais dessa obra que a gente tem percorrido ao longo desse ano, estudando parte por parte. Aguardo você. Até lá.